En dehors d'elle, il n'y a pas une autre femme dans le monde. C'est ça le mariage, l'institution de Dieu. Tu dois l'aimer maintenant jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce n'est pas au nom. Elle ne l'aimait pas au monde, alors je vais la chasser parce que la famille a décidé. Le mariage, ce n'est pas les enfants. Les enfants, ce sont des choses secondaires qui viennent après. Nous sommes filhos. Os filhos são as coisas secundárias. Oh non, je me suis marié avec elle, mais après j'ai constaté comme si elle a la sorcellerie. Eu casei com ela, mas eu estou a dar conta que ela é bruxa. Alors je vais la laisser parce qu'elle a la sorcellerie. Eu vou abandoná-la porque ela é Même bruxa. si elle a la sorcellerie, tu ne peux pas la laisser. Parce que si tu la laisses, tu as perdu la femme de ta vie. Se tu abandonar essa mulher da tua vida, Et tu ne trouveras pas une autre femme semblable à elle sur la terre. tu não vai encontrar uma donzela semelhante a ela. Frère Branham dit dans le mariage et le divorce, Irmão Branham disse na pregação, o casamento e o il divórcio. dit le divorce n'est pas permis par Dieu. Irmão Branham diz, o divórcio é ilícito perante a Deus. Le mariage, O casamento, que ce soit dans le bonheur, que que seja ce na soit dans bondade, le que malheur, seja na le desgraça. divorce n'a pas le droit selon la lumière du temps du soir. O divórcio não tem um lugar Selon la lumière du temps du soir. segundo a luz do entardecer. Alors si vous êtes mariés, Se vocês são casados, sachez qu'il n'y aura pas de divorce. saiba que nunca haverá Même si à divórcio. n'importe quelle circonstance vous arrivez. Mesmo qualquer tipo de circunstância que pode ocorrer. Et frère Branham alla plus loin, il dit, Irmão Branham foi mais além e diz: jusque-là vous n'êtes pas encore aimé. até agora você ainda não se Et ama. on saura. Nós Si vamos vous saber avez l'amour l'un à de l'autre, se vocês têm amor um ao outro. quand les problèmes vont surgir, Quando os problemas vão surgir, quand les problèmes vont venir, quando os problemas vão quand les acontecer, épreuves et les tentations vont venir, quando as próprias tentações vão c'est à acontecer, ce moment-là qu'on saura réellement si vous êtes aimé ou pas. é dessa maneira que vão dar conta que se vocês são amados ou não. Ce n'est pas quand on est jeune comme ça, Não é porque quando nós ce n'est somos pas quand jovens, on est en bonne santé comme ça, não é porque nós ce n'est temos a pas quand on a saúde, l'argent comme ça, que nós temos a ce n'est saúde, pas quand les choses évoluent bien comme ça. não quando as coisas têm fluído Il bem. y a des difficultés, Tem os il y problemas, a des maladies, tem il y doença, a des complications, tem il y a complicação. des problèmes qui surgissent. Quando tem C'est problema de à saúde, ce moment-là é nessa qu'on altura saura réellement vão saber realmente que je suis sorti de lui eu saí dele, et elle est sortie de moi. ela saiu de mim. Oh, c'est des maisons, Osso do meu osso, chef de ma chair, a carne da minha casa. je ne peux pas l'abandonner. C'est seulement la mort qui va vous séparer. C'est comme ça dans le règne de Dieu. É assim no reino de Deus. La polygamie n'est pas dans le mariage. A poligamia não é Et permitida no Dieu casamento. n'accepte pas cela, Dieu ne permet pas cela. Deus não aceita e não Et permite. Dieu n'est pas d'accord avec cela. E Deus não está de acordo com Il isso. dit l'unique chose qui va vous séparer, Ele diz, a única coisa que pode nos separar c'est la mort. é a morte. Donc tant qu'elle n'est pas morte, Enquanto que ela ainda não morreu, toi frère, tu ne peux pas la laisser. tu irmão não pode C'est abandoná-la. pourquoi avant de se marier, Por isso, antes de se casar, il faut entrer d'abord dans le profond sommeil adamique. deve entrar no profundo sono adâmico, La prière. a oração. Pour que tu es, dans la prière, Dans puisse l'oração. faire sortir l'épouse qui est tienne. Para que Deus possa poder sair da tua esposa Et que tu puisses s'attacher à elle. e tu possa ser atada a ele. J'aimerais lire un peu le prophète, Gostaria de ler o profeta, toujours en rapport avec notre sujet, sobretudo em relação com o nosso texto. le mariage et la prière. O casamento é a oração. J'ai lu dans la prédication intitulée Vou ler a pregação intitulada Pousser à bout, Levar ao fim, paragraphe 93 parágrafo 93, jusqu'au paragraphe 94. até parágrafo 94. Frère Branham dit ceci. Irmão Branham diz o seguinte, Il dit, ele diz, il y avait un homme havia um homem qui s'appelait Eliezer. que chamava Eliezer. Cet homme ici,
Este homem, dans Genèse chapitre 24, no Gênesis capítulo 24, verset 12 versículo 12, jusqu'au verset 14, até o versículo 14, il était un serviteur d'Abraham foi servo do Adão. et Abraham lui a confié une mission Abraão lhe confiou uma missão pour aller chercher une épouse pour son fils. para ir procurar uma esposa para o seu Il filho. a préparé tout le matériel nécessaire. Ele acomodou e preparou todos os materiais Il a necessários. pris le chameau, Ele pegou o camelo, il a amené ele trouxe. un autre chameau, E pegou também outro il a camelo, amené les histoires du mariage. que trouxe as coisas do casamento. Il est allé Ele dans foi un pays lointain de país vizinho pour distante aller chercher une épouse para ir procurar uma là où esposa. Abraham lui avait envoyé. Onde Abraão lhe Mais enviou. le saint prophète dit, E o santo il profeta, était poussé à bout. ele já estava ao fim. Il ne savait pas quoi faire. Não sabia o que fazer. Il dit non, je ne peux pas rester comme ça. Ele disse, não posso ficar assim. Cette affaire est compliquée. Esse negócio é complicado. Adam, avant son mariage, Antes do seu il casamento, entra dans le profond sommeil adamique. ele entrou no fundo do sono adâmico. Oh, le profond sommeil adamique, c'est la prière. O profundo sono adâmico é a oração. Alors qu'est-ce que je dois faire? O que eu devo fazer? Je dois entrer aussi dans le profond sommeil. Eu também devo entrar de fato no profundo sono. Pas le sommeil de dormir comme ça, Não o sono de dormir. mais le sommeil adamique O sono adâmico qui est appelé la prière. é chamado oração. Il commença à prier. Ele começou a orar. Il dit, Ele disse, j'aimerais lire cela. gostaria de ler. Eliezer était poussé à bout O Eliezer era puxado ao quand on fim. lui avait confié la responsabilité Quando ele foi confiado a d'aller responsabilidade chercher une épouse pour Isaac. para ir procurar uma esposa para Isaac. Eliezer de Damas Eliezer de Damasco. était un grand homme. Era homem Il gigante. avait trouvé faveur auprès d'Abraham Ela achou favor dentro do Abraão. et celui-ci lui avait confié cette mission E este lhe confiou esta missão. d'aller chercher une épouse, Para ir procurar uma esposa. un bon genre de femme Bom gênero de pour mulher. son fils Isaac, Para o seu filho à Isaac. travers de qui le Christ devrait naître. Através dele que o Cristo deveria nascer. Paragraphe 94. Parágrafo 94. Poussé à bout. Et bien, Eliezer était un homme spirituel. Eliezer foi homem espiritual. Comme Adam aussi était un homme spirituel. O Adão também foi homem espiritual. Il savait que ce que cela représentait, Ele sabia o que isso representava. il fallait que l'épouse de cet homme Era necessário que a esposa deste homem soit le bon genre de femme seja bom gênero qui sera semblable à son mari, que será semelhante qui sera os de ses os que será o osso et do seu chair de sa chair. e a carne da sua Alors alma. comment la choisir? Como escolher Comment la trouver? e como achá-la? À l'heure où il était poussé à bout, A da altura que ele en se estava posant des questions, a se pendant interrogar qu'il était dépassé, enquanto estava ultrapassado. quand il est arrivé dans la ville, Quando ele chegou na cidade, qu'est-ce qu'il a fait? o que ele fez? Il est entré dans la prière. Ele entrou em oração. Il commençait à prier. Começou a Il orar. commençait à prier. Il Começou a orar. commençait à prier. Começou a orar. Dès qu'il est arrivé, Desde que ele chegou, il commençait à prier. ele Je ne começou a sais orar. pas s'il est arrivé le soir. Não soubemos se ele chegou à noite. Il a passé la nuit dans cet endroit-là. Talvez ele passou a noite no mesmo lugar. Le matin, il commençait la prière. E na madrugada ele começou a oração. Il a fait la prière du matin à 9h. Ele fez a oração de manhã. Il a fait Então, la prière de midi. ele fez a oração do meu Il a dia. fait la prière du soir à 15h. Ele fez a oração de entardecer às 15. Et quand il terminait sa prière, E quando ele acabou a sua oração, la Bible dit qu'il n'a même pas terminé sa prière de 15h. a Bíblia diz que ele até não acabou a sua oração de entardecer às 15. Il a vu la femme Rebecca qui descendait avec la cruche sous son épaule. Ele viu a mulher Rebeca que estava descendo com sua cálice. Or, dans sa prière, Na sua oração, il avait prié. ele Il orou. dit, Seigneur, Senhor, la femme a qui mulher veut demander de l'eau, que vai pedir água, qui acceptera de me donner de l'eau à boire, que vai aceitar me dar a água, et qui me dira que vai me dizer que que bois, je vais pousser aussi pour donner au chameau, eu também vou acarretar água para dar que aos ça camelos. soit la femme que tu as préparée pour mon Seigneur Isaac. Que seja aquela metade que preparaste para o meu Senhor Et Isaac. dis-moi, Eu, je vais évoluer avec la parole parlée, avec la parole écrite, com a palavra pour escrita, demander de l'eau. para pedir água, Quand elle accepte, se ele aceitar et que l'autre partie, que a outra que je ne dois pas dire, eu não vou mais qui dizer, est
dans mon cœur, que está no qui meu est les sept tonnerres, Que são qui ne sont pas écrits, qui ne sont pas déclarés. que não são declarados. Cela va sortir d'elle Quando ele vai sair dele, pour me dire que para me dizer, moi, bem, je vais aller épouser aussi ou vou pour faire boire acarretar au chameau. para acarretar Parce que cela n'est pas déclaré, isso não parce vai que cela n'est pas écrit, Isso não está parce que cela n'est pas dit. Isso não foi dito. Alors, je saurai que c'est la femme que tu as trouvée pour Isaac, mon Seigneur. É a mulher que preparaste para o meu Senhor Isaac. Les véritables femmes, A verdadeira elles doivent sortir de la prière. deve sair na oração. Les véritables femmes, A ce n'est verdadeira pas la famille qui va te donner. não é a família. Ce n'est pas les amis qui vont te montrer. Ce n'est pas n'importe qui va faire ça. Não pode Ce ser. n'est pas la commission. Não é Ce n'est comissão. pas le Facebook. Não Dans le Facebook, vous allez rencontrer des démons. no Facebook. Você vai encontrar demônio. Et la véritable femme, A verdadeira mulher elle sort de vous sai de nós au moyen de la prière, no meio da oração. dans le chef-d'œuvre de Dieu, Na obra-prima de et Deus. elle vous sera présentée. Ele será apresentado. Les voilà qui descendaient Rebecca avec la cruche sur son épaule. Essa Rebeca que descia com cálice do seu lado. Eliezer l'a salué. Eliezer saudou. Shalom. Shalom. Parce que frère Branham dit, Irmão meu, shalom, shalom. on ne se donne pas les mains comme ça. Não se entrega as mãos. Mais shalom, Shalom. c'est une salutation comme ça. É uma saudação. Shalom. Shalom. La paix de Dieu soit avec vous. Que a paz do Ce Senhor n'est pas seja. comme ça, shalom frère. Não, shalom, irmão. Não. Não. Shalom. Shalom. C'est ça, shalom. Shalom. Eliezer a dit shalom. Eliezer de shalom. Elle n'a pas touché la femme d'autrui. Não tocou a mulher Elle dele. a salué de loin. Ele se saudou. Shalom. Shalom. L'ange Gabriel a été envoyé. C'est une fille d'Israël. Elle est Nazareth. Elle s'est réveillée lundi. Elle a rencontré une jeune fille. Elle s'appelait Marie. Elle dit shalom, Marie. O salmo consegue aqui. C'était une question. Era uma pergunta. Frère Branham, Irmão Branham, dis-nous un peu ceci. diz-nos também. Quel est, à votre avis, Qual é, na vossa ótica, le meilleur moyen o melhor meio pour connaître para conhecer la volonté du Seigneur a vontade do Senhor dans des questions importantes de la vie de l'homme sur la terre? nas questões importantes do homem cá na terra? Quel est le moyen le plus important? Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe.